Me chama de corrupto, porra! O sentido da política, com Renata Loprete. Oi, Renata, boa tarde. E Tatiana, boa tarde a você e a todos. Bom, vamos falar sobre o sentido da política nesta semana, pós-prisão do ex-presidente Lula. Como é que se organizou o campo lulista politicamente, com vistas às eleições nessa semana, Renata? Se é que se organizou. Em meio a muita desorganização. Acho que a gente podia chamar essa, Tatiana, de semana da ressaca, tá? Uma ressaca de uma série da própria prisão e de tudo que ela envolveu, em que a gente assistiu algumas coisas nas quais eu acho que vale a pena prestar atenção. Primeiro, todo esse movimento que agora fica mais explícito de busca de um candidato alternativo do próprio PT ou que venha a ser abraçado do PT do mesmo campo. Então, é a hora em que uma série de articulações de bastidores estão ocorrendo e as especulações estão soltas, porque é livre fazer as conjecturas. Então, nós ouvimos desde que o ex-prefeito Fernando Haddad estaria mais próximo de uma candidatura, ou explicações de por que o ex-governador Jacques Wagner não esteve lá na maratona no sindicato dos metalúrgicos, a maratona que precedeu a prisão, mas ainda assim seria um nome. A gente ouviu desde desse holodex de nomes do PT, até a hipótese, por exemplo, ventilada também nos últimos dias, de que o PT pudesse vir a oferecer o nome do vice para uma chapa encabeçada pelo ex-ministro Ciro Gomes, que deve ser o candidato do PDT. Né? Nós vamos ouvir mais especulações a esse respeito por um tempo ainda, Tatiana, e especulações que se misturam com uma outra, causada pela entrada em cena do ex-ministro Joaquim Barbosa, que se filiou ao PSB ali na 1ª hora, e assim como outros movimentos do prazo limite, a cena foi meio que roubada pela prisão do ex-presidente Lula, e daí a gente, com o passar dos dias, é que vai vendo de que maneira o ex-ministro entrou no PSB e aquilo que foi vendido para o público em geral como uma entrada sem compromisso de ser candidato, vai ficando com o passar dos dias mais claro como um desejo, um projeto de candidatura que poderia se apresentar aí até para outros campos, assim, poderia roubar votos de uma série de candidatos pelo perfil do Joaquim Barbosa. Então, esse é um outro elemento da semana da ressaca, eu acho. Uhum. A clareza para todo mundo de que a filiação do Joaquim Barbosa deve ser para valer no seguinte sentido: ela deve sim resultar na candidatura dele. Tá? E um terceiro elemento que eu colocaria nessa semana da ressaca, Tatiana, é a persistente dificuldade do governo Temer para sair das cordas no noticiário, tanto político quanto policial, e viabilizar um candidato seu na disputa. Uhum. Os nomes estão colocados, o ministro Henrique Meirelles entrou no MDB, o nome do presidente Temer como candidato à reeleição está enfraquecido por conta das prisões recentes dos amigos, mas o que você percebe é uma situação de fragilidade do governo em que ele tenta reunir forças para chegar a um nome que pode até não ganhar a eleição, mas possa fazer a sua defesa, possa ser competitivo. Uhum. Isso não está claro ainda. Uhum. Então são esses três elementos aí que eu destacaria na semana da ressaca: a busca do candidato alternativo ao Lula, dentro ou fora do PT, a entrada em cena do Joaquim Barbosa, que ameaça muita gente, tá? E essas dificuldades do governo aí para sair das cordas. Quais são os sinais que nós percebemos nesta semana que vem da Justiça? A gente teve um movimento importante feito pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi mandar as investigações envolvendo o nome do governador licenciado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a Justiça Eleitoral, tirando assim ele do âmbito da Lava Jato.
Isso, pelo menos por enquanto, pelo menos nesse caso, né, Tatiana? Esse caso aí, você logo mencionou o primeiro sinal importante que veio do judiciário nessa semana. Por quê? Porque ele, até por ter vindo muito próximo da prisão do ex-presidente Lula, essa saída do Geraldo Alckmin no momento, é importante sempre falar no momento, porque há outras investigações em curso, do escopo da Lava Jato, para cair na esfera eleitoral, que é uma esfera de penalidades muito mais brandas do que a criminal, imediatamente despertou questionamentos na linha. Mas a Lava Jato é mesmo para todos? Mas será que a própria ideia de que a Lava Jato pega todo mundo que não tem foro fica comprometida com isso? Porque, afinal de contas, o Geraldo Alckmin não tem mais foro à medida que ele saiu do governo para se candidatar a presidente. Eu acho que esse é um movimento, Tatiana, que a gente vai precisar esperar um pouco mais para ver quem mais ele vai alcançar. Por quê? Porque, para além da figura do Geraldo Alckmin, que a gente precisa prestar muita atenção, porque ele está na disputa principal, que é a presidencial, existe uma espécie de encontro de contas, eu acho, da expectativa legítima da opinião pública em relação à Lava Jato e do entendimento que as instâncias do judiciário fazem das investigações do que já foi revelado da Lava Jato. Por quê? Se a gente olhar para trás, mesmo quando o Ministério Público apresentou as delações da Odebrecht, ofereceu as investigações a partir das delações da Odebrecht, ali a gente já teve, por parte de diversas instâncias do Judiciário, a sinalização de que seriam tratados de maneira diferente os casos caracterizados de propina, seja via Caixa 1, seja via Caixa 2, o que seriam esses casos? Os casos em que fica comprovada a contrapartida. Tá? E, de outro lado, aquilo que a gente vai chamar, bem entre aspas, de apenas Caixa 2. Por que eu digo que eu acho prudente a gente esperar os próximos movimentos? Porque as informações que a gente tem, outros nomes implicados na Lava Jato, de outros partidos, inclusive do PT, podem cair nessa mesma caracterização aí do Geraldo Alckmin, no caso da Odebrecht, e daí, Tatiana, a gente teria menos uma coisa direcionada para beneficiar um determinado candidato de um determinado partido e mais um momento importante também em que está sendo feito aí um encontro de contas. O que o público espera da Lava Jato e de que maneira o judiciário está decidido a encarar todo tipo de infração revelada pela Lava Jato. Então, isso daí vai ser muito importante de observar. Mas eu tinha espaço ainda aqui, se você me der tempo, para outros sinais importantes que vieram do Judiciário essa semana. Vamos lá, claro. Olha, eu acho muito importante a gente perceber que veio do Supremo o sinal de que a possibilidade de prisão em segunda instância não deve ser revista no mérito, pelo menos por enquanto. E quando eu estou falando por enquanto, eu estou falando ao longo desse período de campanha eleitoral. Muitos atores, a começar pelo PT, por causa do ex-presidente Lula, mas daí você vai para gente de todo o sistema político, tinham a expectativa de que uma revisão de mérito pudesse vir rapidamente. Essa semana, ao analisar ali, os sinais que o judiciário deu foram na direção de que aquele entendimento da semana passada, feito especificamente para o habeas corpus do ex-presidente Lula, entendimento que manteve a possibilidade de prender na segunda instância, ao não mandar soltar o Lula, ele deve ficar aí por um tempo. E isso tem consequências para todo mundo que está na disputa. Isso, entre outras coisas, Tatiana, leva o PT a cair mais na real e saber que é para já, é para rápido, definir o que vai ser feito da sua candidatura, ainda que o ex-presidente possa registrar formalmente uma candidatura no início de agosto. E uma outra coisa, é importante lembrar também, eu já ia me esquecendo, que é tanta coisa de notícia que a gente esquece, é a negativa do pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Pode ser que essa definição tenha a ver especificamente para o caso dele, mas, de todo modo, o plenário do Supremo, por uma maioria de 7 votos a 4,
deu um entendimento diferente daquele do ministro Gilmar Mendes, lembra? Aquele de que era preciso acabar com as longas prisões de Curitiba, com as longas prisões preventivas. No caso do ex-ministro, o Supremo disse não, essa prisão é preventiva, é longa, mas está tudo ok com ela. Todo mundo que tem o que temer e que tem preocupações em relação à Lava Jato prestou muita atenção nessa decisão, Tatiana. Essa decisão vem no momento em que o ex-ministro Antônio Palocci negocia com a Polícia Federal uma colaboração premiada, né? É verdade. Isso pode levar a um entendimento de que a prisão preventiva prolongada serve para pressionar uma delação? Olha, Tatiana, o Ministério Público tem um argumento muito objetivo em relação a isso, que é quando ele mostra o número de delações que foram fechadas com envolvidos presos e com envolvidos soltos. O segundo grupo é muito maior, tá? Então isso é uma coisa importante da gente lembrar. Outra coisa que é importante da gente lembrar é que o Supremo nunca endossou em nenhum entendimento formal, ou mesmo em manifestações dos seus ministros, o instrumento da prisão preventiva como indutor de delação. Tá? Então eu acho que é o seguinte, a delação do Palocci, a perspectiva de delação do Palocci é uma novela complicada para quem acompanha de perto. E já é longa, né? Longa, ele já sinalizou outras vezes, não deu certo, de alguma maneira os investigadores aparentemente não ficaram satisfeitos, eu não diria com a quantidade, mas com a materialidade que ele tinha para apresentar do que ele quer contar. Tá? É possível que isso destrave agora, mas eu esperaria para ver um pouco. Tá? O que eu enxergaria de mais importante no julgamento desse habeas corpus de ontem é que, de novo, toda aquela movimentação que a gente viu para derrubar alguns pilares que foram muito importantes na condução da Lava Jato, inclusive esse do instrumento da utilização de preventivas, os implicados tiveram do Supremo um sinal de que, olha, aparentemente não vão acabar com isso agora. Tá? E vai botar muita gente com barbas de molho, inclusive, eu acho que você tem razão, pode trazer de volta a perspectiva de algumas delações, eu só não sei se é especificamente a do Palocci. Muito bem. Renata Lopretti, toda sexta-feira aqui conosco, por volta de 4h15 da tarde, falando sobre o sentido da política. Obrigada, Renata, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana para você e para todos. Até a semana que vem. Hey, hey, hey.